Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós vamos estar dando continuidade ao nosso tema, onde nós iniciamos falando sobre forças de reação e falamos na aula passada sobre a força-peso, né? Falamos aqui sobre a força-peso, né? Fizemos uma introdução. E o que nós aprendemos sobre a força-peso? Que a força-peso é a força com que os corpos são atraídos para o centro da Terra, né? Então aqui nós vamos ver na página 144 outro tipo de força conhecida como força de reação normal, né? Então nós temos aqui 3 exemplos para mostrar para vocês o que é a força de reação normal. Então, nós temos o primeiro exemplo aqui de uma pessoa deitada sobre uma cama e podemos observar várias situações, né, várias forças atuando sobre esse corpo. Então, a primeira que nós podemos destacar aqui é a força-peso, tá? A força-peso é uma delas. Então a força-peso, ela atrai, né, os objetos, as pessoas, para baixo, né, em direção ao centro da Terra. Aqui nós temos uma outra força que é a força do corpo aplicada sobre o colchão, que é uma força F aqui, né? Essa força F, a pessoa está deitada sobre ele, então é aplicada uma força sobre esse colchão. E o que nós vamos observar é uma terceira força aqui, que é justamente a força normal. É essa daqui. Então o que nós vamos observar é que a força normal, ela é oposta à força-peso, certo? Baseada em que princípio? Baseada no princípio da ação e da reação, né? Toda força aplicada em determinada superfície, né, ela vai aplicar uma força oposta a essa força aplicada. Então é isso que está acontecendo aqui. Nós temos a força de ação, né, que é a força peso, e temos a força de reação, ou seja, o corpo está reagindo a essa força-peso aplicada, né, que é a força chamada de força normal, certo? Então, isso que acontece. Quando nos deitamos em um colchão, ficamos em repouso, porque o peso que atua sobre nós é equilibrado por uma força de mesma direção e módulo, mas de sentido oposto. Então, ele está em equilíbrio, porque a mesma intensidade que está aplicada na força-peso está sendo aplicada também na força normal, só que de sentido oposto, certo? Um outro exemplo aqui, nós temos uma pessoa empurrando uma parede. Ela pode ser aplicada tanto na horizontal, como é no caso aqui, tá? Como também na vertical. E um detalhe, ela é sempre aplicada dessa forma, formando um ângulo de 90 graus. Ela é sempre aplicada de forma horizontal. Se for horizontal, a força será aplicada na vertical. Se ela for vertical, a força será aplicada na horizontal. Então tem sempre que formar aqui 90 graus com o objeto que está sendo empurrado. Então no caso aqui da pessoa empurrando a parede, então nós temos a força aplicada, né? No caso aqui a força aplicada, que a pessoa está aplicando na parede, e aqui está a força de reação, que é a força normal. Então no caso a força normal é uma força de reação, nesse caso, né, contrária à força aplicada na parede. Em outros termos, a gente pode dizer também que as
reações normais, elas são perpendiculares, né? Isso aqui também é uma outra definição de 90 graus. Ela é sempre perpendicular, certo? Nós temos também uma direção oblíqua, né? Uma força aplicada numa direção oblíqua, no caso aqui de uma rampa, e uma caixa sobre ela. Então ela pode ser na horizontal, na vertical, ou nenhuma das duas. A gente chama de direção oblíqua. Então nós temos aqui a força, né, de apoio. A caixa está apoiada nessa rampa, então ela está aplicando uma certa força aqui, uma força de apoio. Então, contrariamente a essa força, nós temos o quê? A força normal, que está oposta a essa força aplicada aqui na rampa. Então você vê que novamente nós temos o quê? Um ângulo aqui de 90 graus, né, sendo formado a superfície de contato. Sempre 90 graus com a superfície de contato, certo? Então a gente tem essas três situações em que a força normal é aplicada. Uma outra situação que a gente vai observar aqui, né? Nós temos aqui a Terra, nós temos uma mesa, claro que isso aqui não está na proporção, né? Não tem uma mesa desse tamanho, mas vamos imaginar uma mesa sobre a Terra, uma mesa no piso, e em cima dessa mesa nós temos um bloco. Então, vamos observar o conjunto de forças que está atuando sobre ele, né? Sobre esse bloco. Então, primeiro, nós podemos destacar aqui, ó, nesse bloco, as forças de ação sobre ele, é a força peso, que é a força que está traindo esse bloco para o centro da Terra. Então, a força peso é a ação da Terra sobre o bloco, certo? Então, nós temos essa força agindo sobre o bloco, que é a força peso. Temos uma outra força também, que é a força de reação do bloco contra a Terra, né? Como isso aqui é baseado no princípio, na terceira lei de Newton, então toda ação, né, tem uma reação. Então, a força peso é a de ação e essa outra força aqui é a de reação. Força de ação e menos P é a de reação do bloco contra a Terra, né? A Terra atuando sobre o bloco e o bloco atuando sobre a Terra. Nós temos também outra força aqui, que é a força de reação normal, que é a que nós estamos falando. Se eu tenho uma força uma força peso atuando sobre esse bloco, então vai haver também uma força contrária a essa força peso que vai deixar em equilíbrio esse bloco, que é chamada de força peso. Então ela vai ser a de reação da mesa contra o bloco. Então ela já vai ser uma força de reação, tá? Porque a força peso é de ação. Então ela vai ser de reação. Aqui nós temos a força de reação, então essa outra aqui, ela vai ser de ação, tá? Que é a força que o bloco está atuando sobre a mesa. Então, toda ação tem uma reação, toda reação tem uma ação. Então, enquanto essa aqui é de reação, essa é de ação. Enquanto essa é de ação, essa outra é de reação. Então, nós temos o quê? 4 forças atuando sobre o mesmo bloco, certo? Então é importante você observar isso e aplicar no seu dia a dia, tá? Então, depois daqui nós vamos fazer alguns exemplos e desses exemplos nós vamos passar a atividade, já finalizando o primeiro período. Então aqui nós temos 2 exemplos agora para a gente fazer. Nós vamos fazer logo o exemplo 1. E esse exemplo 1 é baseado na força peso, tá? Nós vamos fazer um exemplo de cada, um exemplo de força peso e um exemplo de força de reação normal. Então diz assim: uma esfera metálica de massa 5 kg é puxada verticalmente para cima com uma força F constante de intensidade 20 N, sendo dado G
a gravidade, a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, calcule. Então, letra A, nós vamos calcular o peso da esfera, letra B, a aceleração resultante do movimento da esfera. Bom, quando ela pede aqui na letra A o peso da esfera, nós vamos calcular exatamente a força-peso aqui, certo? O peso da esfera, ou seja, que ele está pedindo para calcular a força-peso. Então, nesse caso, a força-peso ela é definida como a massa vezes a gravidade. A massa nós já temos que é de 5 kg e a gravidade que é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, só substituir, faz o cálculo e já deu o resultado. Então, a massa 5, a gravidade 10, 5 vezes 10 é igual a 50. 50 newton, tá? Quando você definir a força-peso, né, definir a força em geral é em newton, beleza? Então agora fazendo a letra B, nós temos o seguinte, queremos saber a aceleração resultante do movimento da esfera. Para saber a aceleração resultante do movimento da esfera, nós vamos precisar utilizar a fórmula da terceira lei de Newton, porque é exatamente lá que se tem a aceleração, que é a força igual a massa vezes a aceleração, certo? Então, como eu quero a aceleração resultante do movimento da esfera, eu tenho que observar, né, qual é a força resultante sobre ela, tá? Que é a força resultante do movimento da esfera. Então, aqui diz que ela é puxada verticalmente para cima com uma força de 20 newton, certo? E temos que lembrar que a força-peso puxa ela para baixo, que é 50 newton. Então, qual é a força resultante desse movimento? Veja que as duas forças, elas atuam em sentidos opostos. Então, a força resultante vai ser 50 menos 20, que sentidos opostos nós subtraímos para obter a força resultante. Então, nesse caso, 50 menos 20 dá 30. A força resultante do movimento da esfera é igual a 30. Então, esse 30 vai vir para cá, certo? Então, vai ficar 30 no lugar do F, igual a massa, que é de 5, vezes a aceleração, que não sabemos, certo? Então, se o 5 está multiplicando A, ele passa dividindo. Então, 30 dividido para 5 é igual a 6. 6 o quê? Metros por segundo ao quadrado, porque é a aceleração. Pronto. Está resolvida a letra A, está resolvida a letra B. Beleza? Vamos ver agora um exemplo de força de reação normal. Então vamos aqui fazer o segundo exemplo, tá, da nossa aula, falando sobre força normal, tá? E aqui nós temos o seguinte: um bloco de massa 10 kg é posicionado sobre a superfície de um plano inclinado em um ângulo de 30 graus. Determine a intensidade da força de reação normal exercida sobre o bloco. Dados: força da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado e o cosseno de 30 graus igual a raiz quadrada de 3 sobre 2. Bem, então como vocês estão observando, nós temos agora um bloco, certo, que está posicionado sobre uma superfície onde essa superfície é inclinada, como se fosse aqui uma rampa. Então agora nós vamos determinar a força de reação normal exercida sobre o bloco, certo? Então vamos observar aqui esse conjunto de forças, que é exatamente aqui a força-peso, tá? A força-peso puxa o bloco para baixo, na direção do centro da Terra, certo? E a força normal puxa esse bloco para cima. Então é exatamente essa força aqui que nós queremos determinar. E um detalhe, como o bloco está em equilíbrio, a intensidade da força normal é igual à intensidade dessa força-peso bem aqui. Essa força-peso aqui é chamada de componente
da força-peso. Ela não existe. Quando você pegar o problema, ela não vai estar aqui, vai estar dessa forma aqui, certo? O único que vai existir vai ser essas duas componentes aqui. A componente da força normal e a componente da força-peso. Então é você que vai fazer, que vai traçar essa componente aqui, ó. A componente vertical, que é como se ela estivesse dando continuidade à força normal, por quê? Porque ela vai ter a força normal é a mesma intensidade dessa componente aqui. Então você vai precisar dessa componente, que a gente chama de componente vertical, ou PY. E tem uma outra componente que nós não vamos utilizar ela agora, que é chamada de componente PX ou a componente horizontal. Então você vai traçar essas duas, mas o que você vai precisar é dessa daqui, porque a medida que der aqui, nessa componente PY, vai ser a medida da força normal, porque elas têm a mesma intensidade. Então, como nós estamos falando de plano inclinado, aqui nós temos um ângulo, que nós chamamos de ângulo θ, que é o ângulo de inclinação. Para isso, né, a gente vai trabalhar com trigonometria. Por isso que aqui na questão está falando sobre cosseno, tá? Porque para calcular a componente PY, nós utilizamos o cosseno. Então, a força normal, tá? A força de reação normal vai ser a componente PY multiplicada pelo cosseno do ângulo de inclinação, que é o ângulo θ, que no caso aqui ele é 30, tá? Ou seja, a componente PY, que é a componente da força-peso, né? A força-peso é o quê? É a massa vezes a gravidade. Então, no lugar de PY vai vir o quê? O M vezes o G, tá? Isso aqui é o M vezes o G, que é a componente P, tá? Componente vertical da força-peso. Então, resumindo, a fórmula que você vai usar é essa aqui. A força normal, né? Força de reação normal, vai ser a massa multiplicado pela gravidade, multiplicada pelo cosseno do ângulo θ. Então, nós vamos fazer o quê? N, força de reação normal, igual a massa, que é de 10, multiplicada pela gravidade, que também é 10, multiplicada pelo cosseno de θ, que já está aqui. Ele vai sempre te dar esse valor. Então, cosseno de θ é raiz de 3 dividido para 2. Tá? Então, aí só multiplicar e dividir pelo numerador. Então, 10 vezes 10 são 100. 100 dividido para 2 dá 50. Então, fica 50. E a raiz de 3, você não vai definir raiz, você vai deixar do jeito que está. Raiz de 3. Tá? Só repete a raiz. O importante é multiplicar, certo? Aqui vai dar 100. E como o 2 está embaixo, você vai dividir 100 para 2. 100 dividido para 2, 50. E só conserva o radical. Então, isso aqui é Newton, tá? 50 raiz de 3 Newton. Pronto. Está resolvido o problema da segunda questão, do segundo exemplo, falando sobre força de reação normal, certo? Então, assim nós encerramos aqui a nossa aula sobre as forças, pesos e força de reação normal. E com essa aula, com esses dois exemplos, nós vamos estar propondo as atividades e vocês vão estar aí consultando o livro, consultando o vídeo, assistindo a videoaula e respondendo às tarefas que vão ser propostas, beleza? Então, até a próxima aula, se Deus permitir.